Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos relevantes no marketing internacional. A ideia hoje, na verdade, é a gente explorar um pouquinho esse contexto do marketing internacional, analisar alguns pontos que são importantes, retomar alguns assuntos que nós tratamos quando falamos sobre globalização. Enfim, nós vamos tratar aí alguns aspectos que são importantes para que você possa de fato compreender como se posicionar, quais são as vantagens, as desvantagens de você lidar com o mercado internacional. Então, para isso, eu peço que vocês acompanhem esse conteúdo, dá uma olhadinha com calma, porque são pontos que são tão importantes que se você não observar, a sua estratégia de marketing pode vir por água abaixo. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esses pontos aí que nós estamos comentando. Para começar, vamos retomar alguns conceitos que são importantes, que são fundamentais. O marketing internacional, na verdade, é um processo de planejamento e condução de transações além das fronteiras nacionais, para criar intercâmbios que atendam os objetivos dos indivíduos e organizações. Ou seja, quando a gente fala sobre marketing internacional, a gente está falando basicamente sobre você aumentar o seu leque de mercado, você tratar aí de desenvolver ali os mercados ao redor do mundo. Você está, então, saindo de uma zona confortável, ou uma zona geográfica em que você trabalha, e você está expandindo esse mercado para atender outros países, com outras demandas. Muitas vezes o seu público pode estar em outro país e o seu produto pode ser melhor aceito nesse país. Por isso que o marketing nacional tem essa função. E quando a gente olha para o aspecto internacional do marketing, muitas coisas começam a fazer sentido. Ou algumas coisas que eu tenho como prioridade quando você observa o marketing internacional é quando você entende que de fato você pode expandir e você tem a necessidade de expandir esse mercado, esse nicho, para você poder atender mais pessoas, porque você acaba tendo a necessidade de contra-atacar uma outra empresa que está sendo internacionalizada, está se implantando ali no seu país. Muitas vezes a gente tem aí um processo, né, de internacionalização de marcas que vem concorrer com as marcas locais. Então, quando você observa esse contexto, ou o marketing nacional acaba se tornando aí uma necessidade de sobrevivência das empresas. Então, além dos aspectos organizacionais e aspectos de mercado, aspectos que são relevantes para que você possa observar, de fato, aí, essa decisão de se internacionalizar, quando a gente observa o contexto geral e todas as situações econômicas dos países que são países sede, países filiais, você começa a perceber que não é tão ruim você apostar em alguma iniciativa para atender outros mercados. E aí, algumas preocupações a gente pode começar a pensar. Por exemplo, quando você trabalha com marketing nacional, o local que você trabalha, o seu segmento que você trabalha dentro do seu escopo já natural, pode estar saturado. Às vezes você já tem estabelecido ali algumas ações e estratégias que já não funcionam mais para aquele local em que você está estabelecido. Existem incentivos que são internacionais, incentivos que são regionais, que podem estabelecer algumas métricas para que você possa atuar de uma forma mais expansiva, né? Então, quando a gente observa esse contexto e começa a analisar de forma muito analítica, você começa a perceber que, de fato, você trazer uma visão para o internacional pode ser, de fato, a sobrevivência da empresa. Tanto a empresa que vai estar entrando nesse mercado, como também para que você possa, de fato, trabalhar com a concorrência que pode estar sendo estabelecida. Então, o escopo geral do marketing nacional basicamente seria reconhecer e desenvolver oportunidades de mercado no mercado mundial, estando consciente das ameaças de concorrências estrangeiras em todos os mercados e usando eficazmente as redes de distribuições internacionais. Então, basicamente, quando a gente fala sobre esse contexto, esse escopo geral do marketing nacional, a gente está tratando aí, de fato, de desenvolver oportunidades para que você possa, de fato, se estabelecer como uma marca internacional. Os motivos para você ir para o mercado internacional, primeiro deles, para contra-atacar empresas globais que estejam entrando em nosso mercado doméstico. Primeira característica que eu acabei de comentar com vocês. Segunda característica, aproveitar mercados com maior oportunidade de lucro do que o doméstico. Vem muito em conta aquele papo da saturação que eu falei para vocês agora. Para ampliar as bases de clientes, obtendo economia de escala. Ou seja, você conseguir atender uma maior demanda focada em vários tipos de mercados, segmentando as suas ideias para que você possa trazer aí uma maior lucratividade. Para diminuir a dependência do mercado doméstico, reduzindo assim o risco operacional. A gente já falou um pouco sobre aspectos
domésticos, mas para que você entenda, às vezes uma legislação que muda, às vezes uma instabilidade no governo, às vezes um incentivo fiscal ou um não incentivo fiscal, tudo isso pode afetar diretamente a sua empresa. São questões que acabam trazendo aí alguma diversidade, algum incômodo, e são fatores que a gente não controla. Então, muitas vezes, você trabalhar com vários locais internacionalizados diminui esses riscos, né, operacionais. Então, por exemplo, se você estiver tendo aí uma alta de juros, uma alta inflacionária dentro do seu mercado local, você acaba tendo que gastar mais para produzir a mesma quantidade de produto ou serviço. Quando você trata esse tipo de assunto em uma demanda internacional, pode ser que no mercado local você tenha essa dificuldade, mas eu posso ter facilidades de importar produtos, por exemplo, ou insumos para a minha produção, facilitando assim, de fato, a minha sobrevivência dentro daquele mercado. Pode ser até mesmo que a solução para a empresa ou para as empresas que estão tendo algumas dificuldades neste momento possa estar fora do país, sim. Então, são várias questões que têm que ser pensadas, analisadas aí, para que você possa, de fato, observar os motivos reais de você ir para o mercado internacional. Muitas vezes, a dificuldade que existe hoje no mercado interno pode estar com a solução clara e nítida no mercado internacional. Então, por isso que é importante as empresas se posicionarem e observarem. E nós, como analistas também de marketing, precisamos observar o marketing internacional com cuidado, porém entendendo que muitas vezes pode ser o melhor caminho. E outra questão, porque os clientes estão viajando para o exterior exigindo seus serviços. Obviamente, quando você percebe que você tem uma gama de clientes que tem essa questão da internacionalização, pessoas que se posicionam em outros países, que aproveitam, que estão aí de fato interagindo com outras culturas, outros povos, ele às vezes necessita do seu produto, do seu serviço onde ele estiver. Então, de fato, se você procura atendê-lo internacionalmente, você tem aí uma fidelização muito maior. Alguns pontos de atenção, né? Então, isso também acho que é importante a gente entender os prós e contras e observar algumas questões antes de falar sobre ir para o marketing nacional. Porque, de fato, a aula de hoje, a ideia do que a gente está batendo papo aqui hoje, é a gente entender esses conceitos, entender esses aspectos e tomar algumas decisões de acordo com as necessidades e demandas de cada realidade. Não existe uma fórmula mágica. Não adianta eu falar para vocês assim, galera, pega a empresa de vocês e vai para Cuba, vai para a China. Não adianta eu falar isso para vocês de uma forma direta, porque cada realidade é uma realidade. Mas alguns pontos de atenção para a gente poder observar. Nem sempre se conhece as preferências dos consumidores estrangeiros, é um fato. Não adianta eu querer me estabelecer no mercado internacional se eu não vou ter demanda nesse mercado internacional. Não adianta eu querer achar que lá naquele país específico vai ter uma procura pelo meu produto se eu não observar todo o contexto. Então, a primeira coisa que a gente geralmente faz nesses casos é fazer uma boa análise de mercado mesmo, uma boa pesquisa de mercado. Mas, de fato, uma coisa que se preocupar antes de achar que tudo está resolvido no mercado internacional é que nem sempre você conhece as preferências daquele lugar, daquela região, daquele consumidor estrangeiro. Outra questão, nem sempre se entende a cultura gerencial do país em que se pretende instalar. A gente não sabe, por exemplo, assim, a gente pode ter uma expectativa, pode se pesquisar, mas a gente não vai saber como que vai se comportar de fato o consumidor observando a sua marca, né? A gente não tem uma certeza, né, sobre as abordagens culturais. Então é feito um mega estudo sobre isso, é feito muita análise sobre isso, mas de fato precisa se preocupar com essa questão. A gente não sabe como vai ser a cultura gerencial desse país, a gente não sabe como é que vai ser a aceitação desse país. A gente não tem ideia como que funciona, por exemplo, as questões das leis, né? Nem sempre se conhece as leis estrangeiras. A legislação local, a legislação por país, por província. Por exemplo, aqui mesmo, a gente está em São Paulo. São Paulo tem um tipo de lei que varia entre municípios. E os municípios são desse tamanhozinho. E aí, às vezes, de um município para o outro, você já tem leis totalmente diferentes. Então, esse tipo de observação tem que ser, sim, um ponto de atenção para que a gente possa começar a entender. Nem sempre se conhece os custos envolvidos, é fato. Às vezes a gente está pensando aí que a internacionalização pode ser um melhor caminho, mas o custo de você estabelecer um projeto de internacionalização, às vezes ele é muito alto e às vezes tem algumas preocupações que precisam ser trabalhadas. A gente pode trabalhar com expectativa, mas de fato você investe um capital para que você possa se internacionalizar.
Nem sempre a empresa possui executivos com experiência internacional, fato também. A gente tem aí uma necessidade de profissionais de relações internacionais muito grande. Às vezes a dificuldade pode ser linguística, a dificuldade pode ser de relacionamento, de posicionamento, de cultura. Então nem sempre a empresa vai ter essa gama de profissionais que se especializam nessa área para poder conduzir, de fato, a internacionalização. Então também é uma questão que tem que ser pensada antes de se agir aí com a ideia de se expandir para o capital internacional. O país estrangeiro pode mudar a sua política comercial, cambial, até mesmo a promover a desapropriação da propriedade estrangeira, fato. Então, a gente tem aí algumas leis que acontecem e posições de países, né, que geralmente recebem aí incentivos de tratados internacionais, mas de fato são vários aspectos que a globalização mesmo impõe para que a gente possa observar com carinho, com atenção, as políticas que vão ser tratadas no país estrangeiro. Um país muito instável, por exemplo, na parte política, na parte econômica, ele acaba afastando os investidores internacionais, as empresas não vêm, justamente porque é um risco muito grande eu ir para um país em que, de repente, se muda a Constituição, se muda a lei de comércio, de câmbio, né, o país sai de um tratado. Então, são pontos aí que têm que ser observados, de fato, para você apostar ou não na internacionalização. De fato, a fatia do mercado ela pode ser muito atraente, pode ser muito interessante, pode ser um job bem legal, porém, quando você observa alguns pontos de relevância, todos os aspectos que envolvem aquele país, aquela comunidade, aquele estado, aquela província, as estratégias que vão ser utilizadas têm que ser sim levadas em consideração para que você possa ir ou não para uma empreitada internacional. Outra questão também é a característica global, né? Então a gente está falando aqui de uma democratização em algumas áreas. As principais áreas que estão se democratizando é a área da tecnologia, a área de finanças e a área de informação. São áreas que têm aí de fato alcançado grandes objetivos e facilitado até mesmo a internacionalização. Quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, hoje a sua marca pode ser comercializada por várias frentes. Eu não tenho necessidade propriamente dita de estabelecer uma empresa, uma filial, um prédio dentro de um país em que eu quero alcançar o mercado. Com a internet eu não preciso mais disso. A única questão que eu preciso trabalhar e trabalhar fortemente é com a questão logística do que vai ser o transporte dos meus produtos, dos meus serviços. Eu preciso trabalhar com a parte fiscal, a parte econômica, a ideia de como você vai fazer para que o seu produto chegue na mão daquele cliente. Mas, de fato, a tecnologia, a informação, ela permitiu que a gente conseguisse fazer um panorama geral, um mapeamento analítico sobre esse comportamento de usuário, sobre as questões financeiras, sem eu precisar sair do meu país para poder fazer esse tipo de pesquisa. Eu posso analisar um país inteiro, um nicho de mercado, um segmento, observando dados que são gerados a partir de redes sociais, a partir de navegação de internet, posso entender se de fato aquele mercado está consumindo e posso observar caminhos para que eu possa trabalhar com a ideia de internacionalizar a minha marca. Então, quando a gente fala de comprar um produto, por exemplo, em outro país, existem alguns exemplos clássicos de muita vantagem quando você faz isso. Mas a questão cambial, enfim, a questão da entrega desse produto são aspectos que têm que ser pensados, têm que ser analisados de qualquer jeito. Então, observando esse quadro, o marketing nacional está evoluindo. Essa que é a verdade. Quando a gente falava antes sobre expandir empresas, a gente falava sobre algo que parecia muito distante da realidade. Mas hoje, qualquer empresa pode, de fato, de uma forma ponderada, observar se não é o melhor caminho ir para o marketing nacional, ofertar serviços e produtos em outros nichos de mercado, geralmente atrelados em bloco, ou seja, se você está no Brasil, o melhor caminho para você começar a trabalhar com marketing internacional seria países do Mercosul, seria esse bloco econômico, e esse bloco econômico ele funciona muito bem. Depois você pode expandir para a Europa, para a América, enfim, mas o primeiro caminho seria você expandir no bloco latino-americano. Depois disso, expandir para os outros blocos. É um caminho que não é necessariamente, depende muito do segmento, que você pode, de fato, já ir trabalhar com outros blocos econômicos, mas é um caminho próximo, né? Muito mais fácil eu mensurar o meu país vizinho do que, de fato, mensurar um país que está muito distante. Então, são questões ali, até mesmo por questões culturais, porque às vezes a proximidade geográfica, ela permite aí que você tenha aí um entendimento melhor sobre a cultura daquele país. Mas isso também, gente, não é fórmula mágica,
pode variar de caso a caso. Outros aspectos da globalização que também são importantes a gente entender é que a gente tem aí alguns pontos de encontro, alguns pontos que têm que ser levantados. A primeira deles é o comércio. Então a gente trabalha basicamente com os blocos econômicos, que a gente conversou agora há pouco, e esses países eles acabam se tornando competitivos, né, e se tornam produtores mundiais. Então os blocos econômicos são de fato as principais bases para onde vai se trabalhar. Então a Bolsa de Valores, por exemplo, funciona baseado nos blocos econômicos e você consegue entender então como é que está funcionando ali, principalmente commodities, principalmente insumos de produtos que podem ter valores aí atrelados à bolsa e as variáveis podem ser atreladas de acordo com a política interna e externa dos países. O capital investimento, que seria a ideia de você internacionalizar, né, os fluxos de capitais e os multinacionais, então daí você surge um outro nicho de mercado. A migração, gente, também é outro papo aí, que também é um aspecto interessante da globalização, porque ele amplia a diversidade de fato e permite que você observe seu produto com vários aspectos, entendendo se o seu produto de fato ele vai atender aquela demanda de mercado. E o hibridismo cultural, né, você tem aí vários segmentos atendendo aí, recebendo como possíveis compradores do seu mercado. E a disseminação de conhecimento também é outra característica da globalização que eu acho muito importante, porque você trabalha com idiomas que são mais globalizados, a comunicação acaba sendo mais instantânea, as ferramentas de comunicação são cada vez mais específicas e mais interessantes. Então são aspectos que são interessantes também, que a própria globalização nos traz. E existem aí pontos positivos e pontos negativos dessa globalização, desses aspectos do que a gente está tratando aqui. O primeiro ponto, vou começar pelos positivos, obviamente, é o intercâmbio tecnológico, você conseguir promover e disseminar a tecnologia de uma forma muito plural, muito abrangente, de forma muito interessante. A disseminação cultural, a ideia de você conseguir entender as culturas, os povos, os gostos, os interesses, o que é interessante, o que não é, tudo isso também é relativo, é interessante para o aspecto da globalização. Relações internacionais, você conseguir aproximar pessoas, né, cara? Então acho que isso também é uma coisa interessantíssima, né? Você conseguir promover relações amigáveis em diferentes culturas. Vocês sabem que muitos países tiveram guerra por muito tempo, tiveram muitas questões no passado. Então você quebrar essas questões aí de passado e trabalhar pensando em futuro também é algo que é muito interessante, muito relevante e importante para o comércio internacional. A diversificação de produtos, ou seja, você conseguir trabalhar e estar posicionado em diversos produtos e serviços que atendem essas grandes demandas, também é interessante. Rompimento de fronteiras, aproximar pessoas, que nem eu comentei agora há pouco. Geração de novos empregos, porque sua empresa indo para um local, ele acaba atendendo aquela comunidade, ele acaba atendendo aí aqueles profissionais, torna a sua empresa muito mais plural, muito mais interessante. Novas oportunidades de negócio, justamente porque quando se aumenta a demanda de mercado, você tem condição de explorar mais possibilidades, adaptar produtos, melhorar portfólio. Então tudo isso também é super interessante, muito interessante para que você possa conduzir um mercado internacional, conduzir sua empresa dentro de aspectos internacionais. Preços mais baratos para o consumidor, obviamente quando você tem aí incentivos fiscais, quando o câmbio monetário é interessante, o preço vai abaixar e, consequentemente, você tem um volume maior de compras e aquisições pelo seu consumidor. Trocas de experiências acadêmicas também é outro aspecto que eu acho maravilhoso na condução aí da globalização. A ideia de você partilhar dados e conhecimentos gerais que são produzidos, né, de fato, pela sua empresa, e acho que é importante entender isso. O maior bem de uma empresa é a informação que ela gera, então, de fato, essa troca é muito interessante. E participar da dinâmica global, se posicionar no mercado, participar de tudo o que está acontecendo, entender o aspecto político e econômico para que você possa trabalhar com esse dinamismo, né, que existe aí na globalização. E tem alguns pontos negativos que também têm que ser considerados. Primeiro ponto negativo é a poluição global, porque de fato as empresas elas têm essa visão exploratória, né? Acho que é a melhor forma de entender, e muitas vezes algumas delas acabam não se preocupando tanto com a poluição, não se preocupando tanto com as condições sustentáveis, e isso é um grande problema porque empresas muitas vezes que não entenderam ainda os aspectos que a lucratividade e o meio ambiente têm que andar juntos, acabam indo para países que estão em desenvolvimento e destruindo muitas vezes ou usando seus recursos de forma inapropriada, e se não tem uma legislação forte acaba se passando batido e demorando anos para que isso possa acontecer.
Exemplo disso é o nosso próprio país, né? A gente tem aí casos de empresas que vêm para cá, utiliza o que a gente tem de recurso e vai embora, ou vai embora, ou então fica rendendo lucros muito maiores. Existem casos absurdos sobre isso, mas, enfim, existem alguns recursos que são escassos em países e eles procuram países que têm mais recursos para poder, de fato, explorar. Então é um problema. Tá? Desigualdade social também é um outro problema muito grave que a internacionalização ela causa, porque as empresas geralmente pequenas, elas não têm chance nenhuma com empresas grandes, então isso de fato é um problema, né? Então isso causa desigualdade, não tem aí solução fácil para isso. Então, de fato, a internacionalização tem um aspecto muito positivo, mas também traz esses fatores sociais ali que podem ser problemas graves ali para países que não conseguem controlar e contornar essas questões. Fortalecimento de grandes potências também é um outro ponto, porque geralmente quando a marca é muito boa, ela tem posicionamento, ela se expandiu pelo mundo todo, ela acaba se tornando referência e aí, de fato, você fortalece apenas algumas marcas e outras tantas ficam de fora desse jogo. Então, também tem essa desvantagem, vantagem para a marca, que é uma grande potência, desvantagem para as outras que não conseguem chegar naquele nível, porque não tem incentivo, porque se tornou comum se utilizar aquele produto daquela marca específica. Promove desemprego. Como eu falei para vocês, as pequenas empresas elas acabam morrendo porque elas não conseguem competir nem com qualidade, nem com porte de empresas maiores. Então, isso também acaba promovendo aí desemprego em massa, se não for, obviamente, observado. Quando a empresa tem o aspecto social como bandeira, ela vai trabalhar para fortalecer as marcas locais ou então vai assumir essas marcas globais para poder manter os empregos. Mas, de fato, uma situação muito difícil que nem sempre pode ser controlada. Crescente exploração, né? Então, isso que eu conversei sobre a poluição é consequência da crescente exploração. Alguns países participam de forma muito passiva, né? Então, em vez de se posicionarem no mercado de forma adequada, os países acabam se tornando aí omissos, né? Com esse dinamismo das empresas. Então, isso acaba não protegendo os comércios locais, os comércios e as empresas que são trabalhadas ali, as indústrias que estão já naquele país, então isso acaba não protegendo o mercado interno. Outra coisa que a gente comentou, que foi a falência das empresas, as imposições políticas, né, que tem muito a ver com protecionismo, ou seja, eu não querer estabelecer, ou não proteger de fato o meu mercado, isso também pode ser de fato um problema grande aí nesses aspectos da globalização. Os desafios que a gente tem aí na globalização, e isso sempre vai existir, a pobreza, infelizmente, é um grande desafio para que você trabalhe, por isso que as empresas internacionais que têm aí uma visão social, elas acabam ajudando nessas questões, que são os grandes desafios, né, que seria a pobreza, o desemprego, a má distribuição de renda, a degradação ambiental, são os 4 problemas que a internacionalização causa, e esses problemas têm que ser tratados, tanto no aspecto governamental como no aspecto da empresa. Então, quando você observa essa iniciativa de você trabalhar ou buscar trabalhar com marketing internacional, temos que olhar e observar essas questões, que antes eram questões muito internas do seu país e agora acabam se tornando aí necessárias para que você possa conduzir seus aspectos de trabalho. O marketing internacional do século XXI. Então, algumas características desse marketing que nós estamos vivendo. A primeira delas é porque o mundo está encolhendo rapidamente com o advento de comunicações, meios de transporte, fluxos financeiros e mais velozes. Óbvio, a gente já sabe que, de fato, quando você tem uma internacionalização, quando você tem aí essa ideia de comunicação, as fronteiras se acabam se rompendo e você tem mais facilidade para poder posicionar a sua marca dentro de um mercado internacional. Outra coisa também que acontece é que o comércio internacional está em alto crescimento. Então a gente percebe que a dinâmica de compra e venda está muito maior, né? E a concorrência global está intensificando intensificada e poucas indústrias estão seguras da competição estrangeira. De fato, a gente tem aí, por muito tempo, uma indústria que se estabelece dentro de um país, ela estava segura, sem precisar se preocupar tanto com o que acontecia fora dali. Hoje, a realidade é outra. Então, pode se estabelecer uma empresa e ela vai lá e acaba roubando sua fatia de mercado. Então, temos que observar, de fato, essa questão. Outra coisa também é que existem alguns obstáculos que é importante a gente observar e entender que são problemas que vão acontecer, são barreiras que acontecem para empresas se internacionalizar. A primeira delas é dívida, inflação, desemprego, resultaram em governos e moedas altamente estáveis, ou seja,
você tem aí questões ali da renda per capita da pessoa, você tem o PIB, tudo isso, de fato, tornou alguns governos com uma instabilidade muito grande. Então, isso acaba afastando, de fato, as empresas. Os governos estão impondo maior regulamentação às empresas estrangeiras, para poder proteger, de fato, a indústria local. Só que essas restrições acabam afastando o investimento. E quando você tem um investimento no país, esse investimento, teoricamente, gera renda, gera emprego e, consequentemente, aquece a economia. Então, quando você tem muita regulamentação com empresa estrangeira, você acaba, talvez, protegendo aquele negócio estático, mas você também não incentiva as novas... as possibilidades que a empresa internacional pode trazer para a sua empresa, para o seu país. Né? Então, é um jogo muito difícil de ser articulado e de ser trabalhado. Tarifas protecionistas e barreiras comerciais. De fato, existe isso, às vezes atrelados a tratados internacionais, às vezes a sanções, enfim, existe todo um trabalho que é feito da parte política que influencia diretamente no comércio internacional. Então, às vezes, por exemplo, você tarifar demais uma empresa, você afasta ela. Só que se você não arca com a tarifa, você não atinge aquela fatia de mercado. Então, são questões que têm que ser mensuradas, têm que ser trabalhadas de fato. E a corrupção do governo, dos governos, né, de fato é um problema, né, porque ele acaba facilitando, por um lado, ali, a instalação das empresas, mas, consequentemente, acaba atrapalhando aí e trazendo consequências horríveis para a população. Porque, de fato, se você tem que molhar a mão de alguém para você poder se estabelecer no país, não vale a pena. Não vale a pena. Então, primeiro que é crime, né? E segundo que você acaba perdendo todo o prestígio, todo o condicionamento que foi estabelecido. A gente teve empresas aqui no país, por exemplo, que passaram, que foram destruídas, que tinham atuações ali no país, na América Latina, na África, enfim, em vários locais, e por conta da corrupção acabou sendo totalmente destruída e acabando com o seu progresso e com os seus trabalhos. Então, é uma linha que não pode ser seguida. Apesar de ser fácil, hoje em dia, você conseguir operar via Caixa 2 para políticos, para facilitar leis, tarifas, enfim, tudo isso a gente não pode esconder essa realidade, porque isso é muito público, que já existiu, ou até mesmo existe, questões assim. Não é um caminho em que a gente possa se orgulhar e possa trabalhar. Mandar se tornar uma empresa global. Consistência de imagem da marca. Obviamente, quando você se torna uma marca internacional, você tem aí autoridade naquele segmento, você tem consistência daquela imagem que você trabalhou. Surgem novos clientes globais, ou seja, você atinge maiores fatias de mercado. Diminuição da dependência do mercado interno, então você acaba se tornando ali mediador entre os conhecimentos daquele mercado, então você não tem necessidade extrema só de atrelar ao mercado em que você está estabelecido, você pode trabalhar com outros mercados. Fortalecimento da posição comercial da empresa, obviamente, porque você acaba tendo um volume muito maior das suas vendas e da posição aí de que você está estabelecido. E a existência de mercados em que o poder de compra é maior, ou seja, eu posso vender muito mais naquele mercado. Então, são vantagens aí que são interessantes. Existem desvantagens também se você se tornar uma empresa global. A primeira delas é você entender a diferença dos desejos e necessidades de cada país, e isso é um problema, porque, de fato, você tem aí relações que são muito diferentes de uma para outra. Diferença na resposta dos consumidores aos compostos do marketing, ou seja, muitas vezes o que um cliente está acostumado a fazer no marketing no segmento local, ele não consegue fazer no marketing nacional, não existe a mesma resposta com relação aos seus produtos. Ambientes mais competitivos, de fato, é uma desvantagem, porque você acaba tendo que toda hora se renovar, toda hora você acaba tendo que observar a sua concorrência. Obstáculos legais e administrativos, a gente já falou um pouquinho sobre a parte de legislação, por exemplo, que é um dos obstáculos, e a adaptação do produto ao tipo de mercado. Então, não adianta você querer estabelecer que o seu produto tem que ser daquele jeito, porque muitas vezes até pelo nome do produto você não consegue trabalhar com ele. Então, são questões que têm que ser consideradas. Benefícios, obviamente, a gente consegue ampliar o mercado de consumidor, né? Então o mercado acaba sendo o mundo todo, não tem fronteira de onde você pode se estabelecer. Você reduz o custo geral da organização, porque você consegue obter redução de impostos ou obras de infraestrutura do país estrangeiro. Então você acaba, de fato, trabalhando com o mercado local, e isso te ajuda bastante na hora de você impulsionar e entender como que funciona ali os seus custos. Muitas vezes a matéria-prima, por exemplo, pode ser mais barata em um país que você está estabelecido e você acaba ampliando isso para todas as suas frentes, para todos os países que você está trabalhando. Negociação com o fornecedor tem uma maior condição de negociação, né?
justamente porque você pode trabalhar com uma escala muito maior, então você acaba comprando muito mais, pagando muito mais barato. Você consegue trabalhar com vantagens comparativas, quer seja nos recursos naturais, tecnológicos ou humanos. Então você tem aí abundância nesses mercados, então você consegue ver os menores custos para maior lucro. E a proximidade dos consumidores, né? Então você consegue trabalhar adaptando modelos específicos para você poder atender, seja eles com embalagens, seja ele com características, seja ele com promoções. Então tudo isso também permite que você tenha alguns benefícios claros nas empresas que são globais. E algumas decisões importantes para você trabalhar quando for pensar no marketing internacional. Primeira coisa, avaliar o ambiente de marketing global, decidir se ingressa ou não nesse marketing, decidir no marketing nacional, decidir se qual mercado que vai ser ingressado, decidir qual programa vai ser estabelecido com o marketing global e decidir a organização para o marketing global, ou seja, decidir quais serão as empresas que vão fazer parte desse seu contexto na hora de você se globalizar, quem vai ser o seu prestador de serviço. E os mercados que são disponíveis eles têm que se basear em indicadores de potenciais. São indicadores demográficos, geográficos, fatores econômicos, tecnológicos e fatores socioculturais. Dentre eles, fatores demográficos, por exemplo, a gente está falando sobre tamanho da população, nível de crescimento dessa população, grau de urbanização, densidade populacional e estruturas e composições de idade da população. São características que eu preciso levar em consideração, justamente porque eu preciso entender quem é o meu cliente, quem é o meu público-alvo, quem é a minha persona dentro desses marketing, dentro desse mercado que o marketing nacional vai estar atendendo. Características geográficas, como o tamanho físico de um país, características topográficas, aquilo que eu falei para vocês, que cada local às vezes tem aí a sua diversidade, mesmo estando próximos ali. E as condições climáticas também são fatores que eu preciso considerar para poder me posicionar como mercado internacional. Fatores econômicos, PIB, que seria a ideia aí da renda, do produto interno bruto, distribuição de renda, grau de crescimento, proporção de investimento, consistência no governo, prioridades da indústria, qual que é a habilidade industrial daquele país, quais são os planos de investimento em infraestrutura, tudo isso vai afetar de fato a estabilização de uma empresa dentro de um outro país. Fatores tecnológicos também hoje acabam se tornando extremamente relevantes. O primeiro deles, que eu acho que é importante a gente entender, porque a partir dali você começa a utilizar vários fatores de observação. O primeiro deles é a nível de habilidade tecnológica da população, entender como que a população, de fato, ela tem aí, tem utilizado as ferramentas tecnológicas para o seu uso. A produção de tecnologia e ciência, né? Então, como esse país produz tecnologia, como que ele produz ciência, como que é o consumo tecnológico que existe naquele local e quais são os níveis de educação daquele pessoal, daquele público que está utilizando, né? Então, tudo isso são fatores que têm que ser trabalhados. Fatores socioculturais, né? Seriam os valores dominantes, estilos de vida, grupos étnicos, fragmentação linguística, todos são fatores que de fato a gente tem que observar para poder estabelecer. Não adianta eu achar que meu produto está muito bem aqui. Eu vou usar um exemplo muito simples, mas países orientais têm uma característica, países ocidentais têm outras características. Não adianta eu achar que meu produto aqui e a forma que eu posiciono ele num país que é ocidental vai funcionar num país oriental. Não vai. Então são questões que têm que ser observadas, a gente vai falar bastante sobre isso ainda, sobre posicionamento de marca dentro do marketing internacional. Então, gente, eu queria concluir essa aula de hoje trazendo para vocês a importância desses aspectos, observar eles, de fato, será necessário para que você possa estabelecer uma boa estratégia de marketing internacional. E observando esses pontos, fica claro se você tem necessidade, se tem a ideia mesmo, o contexto de partir para uma empreitada internacional, ou se não tem essa necessidade, se não é a característica da sua empresa. Tudo isso tem que ser observado, tem que ser colocado em prática, tem que ser analisado para que você possa ter sucesso na sua organização. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Forte abraço.